Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. A poeira vermelha grudava no para-brisa do meu Scania como uma segunda pele. Eu tinha acabado de passar por Porangatu, no norte de Goiás, levando uma carga de fertilizantes para Palmas. A BR-153 se esticava à minha frente, reta e hipnotizante, sob o sol de meio-dia que derretia o asfalto. Meu nome é Rafael Cordeiro. Tenho 42 anos e 3 anos de viuvez nas costas. 3 anos que parecem 30 quando você acorda todo dia numa cama vazia, quando prepara café para um e come sozinho, quando dirige centenas de quilômetros sem ter para quem ligar quando o cansaço aperta. Marinalva era tudo o que eu tinha. A gente se conheceu quando eu ainda era peão de fazenda lá em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Ela trabalhava na mercearia da esquina, sempre com aquele sorriso que iluminava o dia mais cinzento. Casei com ela aos 24, achando que a vida tinha me dado tudo de uma vez. E tinha mesmo. Só que eu não soube aproveitar direito. Fiquei muito tempo longe, muito tempo na estrada, construindo patrimônio, juntando dinheiro, comprando o caminhão, depois outro, fazendo nome no mercado de fretes. Quando percebi que tinha deixado a vida passar, ela já estava doente. Câncer de mama que se espalhou rápido demais. 6 meses do diagnóstico até o fim. 6 meses que eu passei grudado nela, mas que nunca compensaram os anos que eu passei longe. O pior não era a saudade, era a culpa. Naquela manhã de setembro, o calor subia do chão em ondas visíveis. O cheiro de capim seco entrava pela janela junto com o barulho monótono do motor. Cigarras cantavam dos 2 lados da pista. Eu estava há 4 horas sem parar e a vista começava a embaralhar com o cansaço. Foi quando vi a placa, Guaraí, 15 quilômetros. Guaraí era uma cidadezinha que eu conhecia bem. Já tinha parado lá algumas vezes no posto do seu Valdir, um homem bom que servia o melhor café com queijo da região. Decidi que ali seria meu ponto de descanso. Precisava esticar as pernas, lavar o rosto, comer alguma coisa que não fosse biscoito de pacote. Entrei na cidade devagar, respeitando os quebra-molas que sacudiam a carga. Guaraí era o tipo de lugar que parece sempre igual. Casinhas simples, ruas de terra batida saindo da avenida principal, gente sentada na calçada, olhando a vida passar. O relógio da igreja marcava 12:15. O sol caía perpendicular, sem piedade. Foi virando na rua do posto que eu a vi. Uma moça nova, muito nova, de barriga grande e redonda, estava agachada num quintal capinando com uma enxada velha. O sol batia direto nela, nem sombra tinha ali. Ela usava uma blusa clara encharcada de suor e um short gasto. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo desfeito. E mesmo de longe, mesmo da altura da cabine do caminhão, eu podia ver que ela estava no limite. Aquilo me atingiu no peito como um soco. Não era só o fato de estar grávida trabalhando no sol. Era o jeito curvado, cansado, resignado. O jeito de quem não tinha escolha. O jeito de quem estava sozinha no mundo. Parei o caminhão ali mesmo, na frente do quintal. O motor diesel roncou mais alto antes de eu desligar a chave. O silêncio súbito pareceu chamar a atenção. Algumas vizinhas que estavam sentadas nas varandas se mexeram nas cadeiras, curiosas. Desci da cabine devagar, sentindo o peso do corpo depois de horas sentado. Coloquei o chapéu de couro que Marinalva tinha me dado no meu último aniversário junto com ela. Passei a mão no rosto, limpando o suor, e respirei fundo. Não sei bem o que me levou até aquele portão. Não sei se foi a lembrança da minha esposa, que também sofreu calada muitas vezes enquanto eu estava longe. Não sei se foi a culpa que eu carregava como uma pedra no peito.
Ou se foi simplesmente o instinto de que aquela moça precisava de ajuda e que eu, pela primeira vez em 3 anos, tinha a chance de fazer algo que importasse de verdade. Abri o portão de madeira que rangeu nos gonzos enferrujados. Ela levantou a cabeça. Os olhos castanhos me encontraram com uma mistura de surpresa e medo. Era bonita, apesar do cansaço profundo marcado no rosto. Não devia ter mais que 25 anos. A barriga era imensa. 6, talvez 7 meses. Moça, eu disse tirando o chapéu. Desculpa incomodar, mas a senhora não devia estar trabalhando assim nesse sol. Ela limpou o suor da testa com o braço e se apoiou na enxada para ficar de pé. A respiração estava pesada. Eu tô bem, ela respondeu, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não tá não. Dei mais alguns passos. Pelo amor de Deus, senta um pouco. Deixa eu buscar uma água para a senhora. Eu não preciso de caridade, ela disse. E dessa vez a voz veio mais firme, com um orgulho ferido que eu conhecia bem. Era o orgulho de quem já tinha caído tanto que não suportava a ideia de dever nada a ninguém. Não é caridade, é humanidade. Nossos olhares se cruzaram por um longo segundo. Ela apertou os lábios, lutando contra alguma coisa dentro dela. Então, devagar, as pernas fraquejaram. Ela cambaleou. Larguei o chapéu no chão e corri, segurando ela pelos ombros antes que caísse. Calma, calma, eu disse, sentindo o corpo dela tremer. Eu te ajudo. Eu não posso aceitar ajuda. Ela sussurrou, e a voz estava embargada. As pessoas vão falar, já falam demais. Deixa falarem. Guiei ela até a sombra de uma árvore raquítica no canto do quintal. Ajudei ela a sentar no chão, encostada no tronco. Fica aqui, eu volto já. Voltei correndo para o caminhão. Peguei a garrafa térmica com água gelada que eu sempre levava e uma toalha limpa. Quando voltei, ela estava com a cabeça baixa, as mãos na barriga, respirando fundo. Molhei a toalha e estendi para ela. Passa no rosto, ajuda. Ela aceitou com mãos trêmulas e passou a toalha fria na testa, no pescoço, nos braços. Depois, bebeu a água em goles longos e desesperados. Obrigada, ela murmurou sem me olhar. Como é seu nome? Carolina. Carolina, repeti devagar, testando o nome na boca. Eu sou Rafael. Rafael Cordeiro. Sou caminhoneiro. Tava só passando e... Bem, eu tive que parar. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam vermelhos à beira das lágrimas, mas ela não deixou nenhuma cair. Você não devia ter parado. Vai acabar se metendo em coisa que não é da sua conta. Pode ser. Mas minha mãe me ensinou que a gente não vira as costas quando alguém está precisando. Carolina soltou um riso curto, amargo. Sua mãe parece que era uma boa pessoa. Era. Sentei no chão ao lado dela, de costas para a rua, ignorando os olhares que eu sentia cravados em nós. E a minha esposa também era. Ela se foi faz 3 anos. Câncer. E eu não tive tempo de ser o homem que ela merecia. Então agora, eu tento compensar quando posso. Não sei por que eu disse aquilo. Não costumo falar da Marinalva com estranhos, mas tinha alguma coisa na Carolina, alguma fragilidade misturada com força que me fez abrir a boca. Ela me olhou de lado e pela primeira vez vi um brilho diferente nos olhos dela, algo que não era só desconfiança. Sinto muito pela sua esposa. Eu também, todo dia. Ficamos em silêncio por um tempo. O calor continuava pesado, mas ali na sombra dava para respirar. Eu podia ouvir a respiração dela se acalmando aos poucos. Por que você está trabalhando assim, Carolina? Perguntei com cuidado. Cadê o pai da criança? Ela fechou os olhos e apertou os punhos. Fugiu, levou o dinheiro que a gente tinha juntado e sumiu. Faz 3 meses. Deixou eu e a Nenê para me virar sozinha. A raiva subiu quente no meu peito. Raiva de um homem que eu nem conhecia, mas que tinha feito uma coisa tão covarde. E sua família? Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai...
Meu pai me botou para fora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que eu tinha trazido vergonha para casa. Cada palavra era como um peso caindo no chão entre nós. Então eu tô sozinha, ela continuou, e a voz estava tão baixa que eu quase não ouvi. Faço uns bicos de faxina, lavo roupa, qualquer coisa que aparecer. A dona da casa onde eu moro deixa eu ficar de favor, mas cobra um aluguel que eu mal consigo pagar. E como a barriga cresceu, os trabalhos foram sumindo. Ninguém quer contratar grávida. Então eu faço o que dá. Capino o quintal, carrego água, o que for preciso. E o bebê, quando é que nasce? Daqui uns 3 meses. É menina. Pela primeira vez, um sorriso muito leve tocou os lábios dela. Vou chamar ela de Luísa. Era o nome da minha mãe. Aquilo me partiu. Aquela moça sozinha, sem nada, sem ninguém, capinando o quintal grávida de 7 meses sob o sol escaldante e ainda assim guardando amor suficiente para sorrir ao falar da filha. Você não pode continuar assim, eu disse. Vai acabar mal, você e a menina. Eu sei. Ela encostou a cabeça no tronco da árvore e fechou os olhos. Mas eu não sei o que fazer. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou e se remontou ao mesmo tempo, como se 3 anos de culpa e solidão tivessem finalmente encontrado um propósito, uma razão. Agora tem, eu disse. Tem eu. Carolina abriu os olhos devagar e me encarou com uma mistura de incredulidade e esperança tão dolorosa que eu quase desviei o olhar. Você nem me conhece. Não. Mas eu já conheci solidão suficiente para saber quando alguém está se afogando nela. E eu não vou embora e deixar você aqui. As lágrimas que ela tinha segurado até então finalmente escorreram, silenciosas, pesadas, cheias de tudo que ela tinha guardado sozinha por tempo demais. E eu, Rafael Cordeiro, caminhoneiro viúvo que tinha passado 3 anos fugindo da própria vida, fiz uma promessa silenciosa ali naquele quintal poeirento de Guaraí. Eu não ia deixar aquela moça sozinha. Não ia deixar mais ninguém sofrer sozinho se eu pudesse evitar. Porque talvez, só talvez, salvar ela fosse a única forma de eu começar a salvar a mim mesmo. As vizinhas não tiravam os olhos de nós. Eu sentia o peso daqueles olhares como pedras sendo atiradas nas minhas costas. Carolina também sentia. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, como se tivesse vergonha de ter mostrado fraqueza na frente de um estranho. Você precisa ir, ela disse, tentando se levantar. As pessoas já estão falando, sempre falam. E se você ficar aqui, vai piorar para mim. Segurei o braço dela com cuidado, impedindo que se levantasse. Que falem. O que eu me importo com fofoca? Mas eu me importo. A voz dela saiu dura. Eu ainda tenho que morar aqui. Ainda tenho que olhar na cara dessa gente todo dia. Você vai embora com seu caminhão e eu vou ficar aqui sozinha com as consequências. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a simplesmente ir embora como se nada tivesse acontecido. Então vem comigo, eu disse, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensar direito nelas. Carolina me olhou como se eu tivesse ficado louco. O quê? Vem comigo, sai dessa cidade, eu te levo para onde você quiser. Te ajudo a recomeçar em outro lugar. Você tá maluco? Ela finalmente conseguiu se levantar e mesmo grávida e cansada, havia uma força nos olhos dela. Eu não vou embora com um homem que eu acabei de conhecer. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu sei que não é. Me levantei também, devagar, mostrando que não era uma ameaça. Eu não estou propondo nada errado, Carolina. Eu só passei a mão no cabelo procurando as palavras certas. Eu só não consigo te deixar aqui nessa situação. Não consigo. Por quê? Ela cruzou os braços sobre a barriga. Por que você se importa? Você não me deve nada, não me conhece de lugar nenhum. Era uma boa pergunta. E a resposta era complicada demais para ser dita inteira, ali naquele quintal, sob o sol do meio-dia, com meia dúzia de vizinhas nos vigiando.
Porque eu falhei com quem eu amava, eu disse finalmente, e a voz saiu rouca. Porque eu passei a vida inteira na estrada, construindo um futuro que nunca chegou. Porque quando minha esposa ficou doente, eu percebi que tinha trocado os dias com ela por dinheiro no banco. E quando ela morreu, o dinheiro não consolou nada. Não trouxe ela de volta. Não encheu a casa vazia. Não tirou a culpa que eu carrego todo dia. Carolina me olhava em silêncio. O vento quente balançava as folhas secas da árvore acima de nós. Então, talvez, continuei, eu só estou tentando fazer alguma coisa certa. Alguma coisa que importe de verdade. Porque passar o resto da vida rodando essas estradas sozinho, carregando peso de culpa, isso não é vida. É só existir. E eu cansei de só existir. O silêncio que caiu entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que acabavam de se reconhecer na dor uma da outra. Eu não posso aceitar, ela disse, mas a voz estava menos firme agora. Seria errado demais. As pessoas iam pensar, que pensem o que quiserem, eu disse. Mas me responde uma coisa. Você quer ficar aqui? Você quer que sua filha nasça nesse lugar onde todo mundo te julga, onde você não tem ajuda, onde você tem que capinar quintal grávida de 7 meses só para conseguir comer? Ela mordeu o lábio inferior. As lágrimas ameaçavam voltar. Não, ela sussurrou. Eu não quero, mas eu não tenho escolha. Tem sim, sempre tem escolha. Pode não ser fácil, pode não ser o que você imaginou, mas tem. Antes que Carolina pudesse responder, uma voz estridente veio da casa ao lado. Ô Carolina, quem é esse homem aí no seu quintal? Era uma mulher de uns 50 anos, magra como um palito, com o cabelo pintado de loiro e uma cara de quem vivia da desgraça alheia. Ela estava debruçada na janela, sem nem tentar disfarçar a curiosidade. É só alguém que parou para pedir informação, dona Neuza. Carolina respondeu rápido, mas eu podia ver a tensão nos ombros dela. Ah, informação? A mulher soltou uma risada seca. Com esse caminhão grande parado aí na frente? Moça, você devia ter mais juízo. Grávida, sozinha, botando o homem desconhecido para dentro de casa. Ele não entrou em casa nenhuma, Carolina retrucou. E a voz saiu firme apesar do tremor nas mãos. E mesmo que tivesse entrado, não é da sua conta. Não é da minha conta? Dona Neuza se benzeu. Ai, meu Deus, que atrevimento. Sua mãe, que Deus a tenha, deve estar se revirando no caixão vendo o que você virou. Primeiro, aparece grávida de barriga pro ar, sem marido, sem vergonha na cara. Agora fica arrumando o homem na rua. Algo dentro de mim estourou. A senhora tem muita coragem de falar assim com uma moça que está precisando de ajuda, eu disse, virando para encarar a megera. Em vez de ficar aí jogando pedra, por que a senhora não oferece um copo d'água? Por que não pergunta se ela precisa de alguma coisa? É mais fácil julgar, né? Mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. Dona Neuza ficou vermelha. E quem é você para vir aqui na minha rua e... Eu sou alguém que não se esconde atrás de fofoca e falsidade. Eu cortei. Alguém que não tem medo de ajudar quando vê alguém precisando. A senhora devia ter vergonha. Rafael, não. Carolina puxou minha camisa. Deixa pra lá, não adianta. Mas era tarde. Dona Neuza tinha sumido da janela e eu tinha certeza que em 5 minutos a rua inteira ia saber da briga. E ia sobrar para Carolina. Me desculpa, eu disse, passando a mão no rosto. Eu não devia ter falado daquele jeito. Só piorei as coisas para você. Não. Carolina balançou a cabeça e, para minha surpresa, ela estava quase sorrindo. Faz 3 meses que eu ouço esse tipo de coisa e nunca tive coragem de responder. Foi bom ver alguém falando o que eu sempre quis falar, mas agora você vai ter que lidar com a consequência. Eu já lido com consequência todo dia.
Ela suspirou fundo e olhou para o quintal ainda pela metade, para o sol que continuava castigando, para a casa simples e vazia atrás de nós. Sabe de uma coisa? Talvez você tenha razão. Talvez eu precise sair daqui, mas não hoje, não assim. Então quando? Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez vi determinação ali, misturada com medo, mas determinação ainda assim. Me dá um tempo, uns dias. Eu preciso pensar, preciso me organizar, preciso ter certeza de que não estou fazendo a maior burrada da minha vida. Quanto tempo você precisa? 1 semana. Volta aqui daqui a 1 semana. Se eu ainda quiser ir, a gente conversa direito. Se eu mudar de ideia, bem, pelo menos eu vou saber que alguém se importou. Não era o que eu queria ouvir. Eu queria tirar ela dali naquele mesmo instante, mas eu também sabia que não podia forçar. Carolina tinha o direito de escolher o próprio destino, mesmo que a escolha fosse difícil. Tá certo, eu disse. 1 semana. Mas você tem meu telefone? Qualquer coisa, qualquer emergência, você me liga. Peguei um pedaço de papel amassado do bolso e anotei meu número. Entreguei para ela. Pode ser de madrugada, pode ser na hora que for. Se você precisar de mim, eu venho. Carolina pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso, e guardou no bolso do short. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo, e dessa vez a voz estava embargada. Por que você se importa tanto? Olhei para ela. Para aquela moça nova demais, para ter passado por tanto, forte demais, para ter desistido, sozinha demais, para não precisar de ajuda. E eu vi a Marinalva. Vi todas as vezes que ela ficou sozinha enquanto eu estava na estrada. Vi todas as vezes que ela precisou ser forte porque eu não estava lá para ser forte por ela. Porque eu aprendi tarde demais que a gente não está nesse mundo sozinho, eu disse. E que não adianta nada ter dinheiro no banco, ter caminhão, ter casa, se você não tem ninguém para dividir. Não tem ninguém para cuidar. Não tem ninguém que precisa de você de verdade. Ela limpou uma lágrima que escapou. Você é um homem bom, Rafael Cordeiro. Eu tento ser. Agora. Peguei meu chapéu do chão onde tinha deixado e coloquei na cabeça. O sol já tinha virado um pouco, mas continuava inclemente. Você promete que cuida de você e da menina essa semana? Perguntei. Promete que não vai fazer esforço demais? Que vai descansar? Prometo tentar. Não, promete que sim. Carolina deu um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Tá bom, eu prometo. E se qualquer coisa acontecer, se você precisar de qualquer coisa, eu ligo. Ela mostrou o papel no bolso. Eu prometo. Acenei com a cabeça e me virei para ir embora. Já estava quase no portão quando ouvi a voz dela. Rafael. Parei e olhei para trás. Obrigada por ter parado, por ter se importado. Fazia tempo que eu não... que ninguém... A voz dela falhou. Não precisava completar. Eu entendia. A gente se vê daqui 1 semana, eu disse. E Carolina, você não está sozinha. Não mais. Saí do quintal e voltei para o caminhão. As vizinhas continuavam olhando. Dona Neuza estava agora na calçada, conversando com outras 2 mulheres e apontando para mim. Ignorei todas. Subi na cabine, liguei o motor e ajeitei o retrovisor. No espelho, eu podia ver Carolina ainda parada ali, na sombra da árvore, com a mão na barriga, olhando o caminhão se afastar. E pela primeira vez em 3 anos, eu senti que tinha feito algo que importava. Algo que a Marinalva teria aprovado. Algo que talvez, só talvez, começasse a curar aquele buraco que tinha ficado no meu peito desde que ela se foi. A estrada se abriu à minha frente de novo, mas dessa vez eu não estava fugindo. Dessa vez eu tinha uma razão para voltar. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Eu fiz a entrega em Palmas no automático, descarreguei os fertilizantes sem prestar atenção direito. Peguei uma carga de retorno de grãos com destino a Goiânia e rodei os 400 e poucos quilômetros pensando só nela, na Carolina, na barriga grande, no jeito cansado, na força que ela tinha mesmo estando quebrada por dentro.
Parei num posto na BR-153, perto de Aliança do Tocantins, para dormir algumas horas, mas o sono não vinha. Fiquei deitado no beliche da cabine, olhando para o teto, ouvindo o barulho dos outros caminhões chegando e partindo, e pensando em como a vida era estranha. 3 anos atrás, eu tinha perdido a mulher que amava. 3 anos atrás, eu tinha jurado que nunca mais ia me importar com ninguém daquele jeito, que nunca mais ia deixar que alguém entrasse no meu peito e fizesse morada ali, porque doía demais, porque perder doía mais do que nunca ter tido. Mas ali estava eu, preocupado com uma moça que eu mal conhecia, uma moça que tinha aparecido na minha vida por acaso, num dia qualquer, numa cidade qualquer, e que tinha mexido comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era atração, ou pelo menos não era só isso. Era outra coisa, era reconhecimento, era ver na dor dela um reflexo da minha própria dor. Era querer impedir que ela passasse pelo que eu tinha passado, a solidão que corrói, o abandono que machuca, a sensação de que o mundo tinha virado as costas. Peguei o celular e olhei para o número dela que eu tinha anotado nos contatos. Digitei uma mensagem 3 vezes e apaguei 3 vezes. O que eu ia dizer? Oi, você tá bem? Pareceria invasivo. Tô pensando em você? Pareceria errado. Não vejo a hora de voltar? Pareceria precipitado demais. No fim, não mandei nada. Guardei o celular e tentei dormir. Consegui cochilar umas 2 horas antes do sol nascer. No 3º dia, eu estava em Goiânia, esperando a carga ser liberada no armazém, quando o telefone tocou. Meu coração disparou. Olhei a tela. Número desconhecido, mas com DDD de Tocantins. Atendi antes do 2º toque. Alô? Rafael? A voz era dela, baixa, hesitante. Carolina, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer sim. Tá tudo bem, eu só... Ela parou e eu podia ouvir a respiração dela do outro lado. Eu só queria ouvir sua voz, saber se você ainda estava pensando em voltar ou se tinha desistido. Algo apertou no meu peito. Claro que eu vou voltar. Eu prometi, não prometi? É, mas as pessoas prometem muita coisa e nem sempre cumprem. Encostei na lateral do caminhão, sentindo o metal quente nas costas. Eu não sou essas pessoas, Carolina. Quando eu prometo alguma coisa, eu cumpro. Sempre cumpri. E vou cumprir com você também. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado. Tá, desculpa ligar assim, do nada. Eu peguei o telefone emprestado da dona do bar aqui perto. Eu não tenho celular. O meu quebrou e eu não tenho dinheiro para consertar. Não precisa se desculpar. Pode ligar a hora que quiser, de onde for. Fiz uma pausa. Como você tá? Como tá a Luísa? Ela riu baixinho e foi o som mais bonito que eu tinha ouvido em muito tempo. A Luísa tá bem. Mexe muito, principalmente de noite. Acho que ela vai ser igual à mãe, teimosa e agitada. E você? Tá descansando? Não tá fazendo esforço? Tô tentando, mas é difícil. A dona da casa onde eu moro tá cobrando o aluguel atrasado e eu ainda não consegui juntar tudo. A raiva voltou, quente e urgente. Quanto falta? Rafael, não. Eu não liguei para pedir dinheiro. Eu sei. Mas me diz quanto falta. R$150. Mas eu vou conseguir. Eu sempre consigo. R$150. Uma miséria. Menos do que eu gastava para abastecer o caminhão. E para ela era o suficiente para tirar o sono. Eu vou mandar, eu disse. Não. Rafael, por favor. Eu não posso aceitar. Você já fez demais. Carolina, minha voz saiu firme. Deixa eu fazer isso, por favor. Deixa eu ajudar, não é favor, não é caridade, é... Procurei as palavras certas. É amizade, é cuidado, é não deixar você se afogar quando eu posso jogar uma corda. O silêncio do outro lado era pesado.
Eu podia imaginar ela ali, lutando contra o orgulho, contra o medo de dever, contra a sensação de estar se aproveitando. Tá bom, ela disse finalmente, e a voz estava embargada. Mas eu vou devolver. Quando eu puder, eu devolvo cada centavo. Não precisa, mas se isso te deixa mais tranquila, então tá bom. Anotei o nome dela completo e os dados. Vou fazer a transferência agora. Vai cair hoje ainda. Rafael, obrigada. De verdade. Você não sabe o quanto isso... Eu sei. E não precisa agradecer. Semana que vem eu tô aí. E a gente conversa direito sobre tudo. Tá, eu vou estar esperando. Depois que desliguei, fiquei uns minutos parado ali, olhando para o celular, sentindo algo estranho no peito. Não era só preocupação. Era outra coisa. Era vontade de proteger, vontade de estar perto, vontade de não deixar que nada de ruim acontecesse com ela. E isso me assustava, porque fazia muito tempo que eu não sentia isso por ninguém. Fiz a transferência ali mesmo, pelo aplicativo do banco. Depois voltei para o caminhão e terminei o dia no piloto automático, pensando apenas nos dias que faltavam para eu poder voltar para Guaraí. No quinto dia, eu estava em Mineiros, a cidade onde eu tinha nascido e crescido. Tinha ido lá resolver umas pendências bancárias e aproveitar para visitar o túmulo da Marinalva. Fazia uns 2 meses que eu não ia lá. O cemitério ficava nos fundos da cidade, num morrinho de onde dava para ver o pôr do sol. Marinalva sempre tinha gostado daquele lugar. Dizia que era bonito, tranquilo. Eu tinha comprado o jazigo anos antes, quando a gente ainda era jovem e achava que a morte era uma coisa distante. Cheguei no fim da tarde. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e rosa. Comprei flores no caminho, sempre vivas, que eram as favoritas dela, e fui até o túmulo. A lápide era simples, só o nome, as datas e a frase que eu tinha escolhido: amor que não se mede, saudade que não se cura. Agachei e coloquei as flores no vaso. Limpei a poeira da pedra com a manga da camisa. Oi, meu amor, eu disse baixinho, como sempre fazia. Desculpa a demora. Andei muito ocupado. O vento soprou suave, balançando as árvores ao redor. Eu gostava de pensar que era ela respondendo. Aconteceu uma coisa estranha, continuei, sentando no chão ao lado do túmulo. Eu conheci uma moça grávida, sozinha, passando pelo que ninguém devia passar. E eu não consegui ir embora. Não consegui deixar ela lá. Fiquei em silêncio, olhando para o horizonte. Uma parte de mim sentia que estava traindo a memória da Marinalva. Mas outra parte, a parte que conhecia ela de verdade, sabia que não era traição. Sabia que ela aprovaria. Eu sei o que você ia dizer, falei, sorrindo apesar das lágrimas que começavam a queimar nos olhos. Você ia dizer que eu estou fazendo a coisa certa, que eu tenho que ajudar. Você sempre foi assim, sempre pensando nos outros, sempre querendo que eu fosse melhor do que eu era. Limpei o rosto com as costas da mão. Eu sinto sua falta todo dia, Marinalva, todo santo dia. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu sinto que tem alguma coisa me puxando para frente em vez de para trás. Alguma coisa que faz sentido. E eu acho que você entenderia. Eu acho que você ia querer que eu seguisse em frente. O sol estava quase se pondo. As sombras ficavam mais longas. Eu ainda te amo, eu disse. Sempre vou amar. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nada nunca vai mudar isso. Mas eu também não posso passar o resto da vida morrendo junto com você. Eu preciso viver. Preciso fazer alguma coisa que importe. Fiquei ali até o sol sumir completamente, até as estrelas começarem a aparecer no céu. Depois me levantei, beijei a lápide fria e voltei para o caminhão. Pela primeira vez não senti aquele peso esmagador ao sair do cemitério. Senti paz, como se a Marinalva tivesse me dado permissão para seguir em frente. No 6º dia, eu estava em Jataí, numa oficina mecânica, quando o dono me chamou no escritório. Rafael, tô com um problema aqui.
disse o seu Arnaldo, um homem gordo e calvo que eu conhecia há anos. Preciso de alguém de confiança para fazer um frete especial. É urgente. Equipamento médico para Palmas. Tem que chegar amanhã de manhã cedo. Pago em dobro. Normalmente eu aceitaria na hora. Dinheiro bom, frete rápido, cliente de confiança. Mas dessa vez eu hesitei. Amanhã eu tenho um compromisso em Guaraí. Seu Arnaldo franziu a testa. Compromisso? Que tipo de compromisso? Pessoal, ele me olhou com curiosidade, mas não insistiu. Olha, Rafael, eu entendo, mas é uma boa grana. E você passa por Guaraí no caminho. Pode resolver seu compromisso e ainda fazer a entrega. Que tal? Pensei rápido. Se eu saísse de madrugada, chegava em Guaraí por volta das 7 da manhã. Resolvia com a Carolina e seguia para Palmas, apertado o mais possível. Tá certo, eu aceito, mas eu preciso parar em Guaraí primeiro, sem falta. Combinado. Seu Arnaldo estendeu a mão e eu apertei. Eu carrego o caminhão hoje à noite. Você sai de madrugada. Saí da oficina sentindo o coração acelerar. Amanhã eu ia ver a Carolina de novo. Ia saber se ela tinha decidido aceitar minha ajuda. Ia saber se aquela semana tinha mudado alguma coisa. A noite foi longa. Eu não dormi quase nada. Fiquei na cabine do caminhão já carregado, só esperando a hora de partir. 3 da manhã, eu liguei o motor e saí para a estrada. A BR-364 estava vazia. Só eu, a escuridão e os faróis cortando a noite. Dirigi rápido, mas com cuidado. A ansiedade batia no peito como um tambor. O sol começou a nascer quando eu estava chegando perto de Guaraí. O céu foi clareando devagar, passando de preto para azul escuro, depois para azul claro com nuvens rosadas. Era um amanhecer bonito. O tipo de amanhecer que a Marinalva gostava de ver. Entrei em Guaraí às 7h30. A cidade estava acordando devagar. Algumas pessoas nas ruas, algumas lojas abrindo. Guiei o caminhão pela avenida principal e virei na Rua da Carolina. Meu coração disparou quando vi a casa. O portão estava aberto. Havia um movimento estranho ali. Pessoas na calçada, vizinhas se acotovelando. Parei o caminhão e desci rápido, sentindo um frio na barriga. O que aconteceu? Perguntei para uma mulher que estava parada na calçada. A moça que morava aqui, ela disse, com uma mistura de curiosidade e pena nos olhos. Foi para o hospital de madrugada. Parece que o bebê... Não deixei ela terminar. Corri de volta para o caminhão, liguei o motor e saí em disparada. O hospital de Guaraí ficava no outro lado da cidade. Eram só 5 minutos, mas pareceram 5 horas. Estacionei na frente do pronto-socorro, nem liguei para a placa de proibido e entrei correndo. A recepcionista olhou para mim assustada. Eu estou procurando uma moça, eu disse ofegante. Carolina, ela está grávida. Trouxeram ela de madrugada. A mulher olhou no computador. Carolina Santos? Isso. Onde ela está? Ela está bem? Ela está na sala 3. Mas, senhor, só pode entrar família. Não escutei o resto. Corri pelo corredor seguindo as placas. Sala 1, sala 2, sala 3. Parei na porta. E o que eu vi ali dentro fez meu mundo parar de girar. Carolina estava deitada numa maca estreita, pálida como cera, com os olhos fechados. Uma enfermeira ajustava o soro no braço dela. Outra verificava os batimentos num monitor que apitava baixinho. E Carolina parecia tão pequena, tão frágil, tão sozinha naquela sala fria de hospital. Senhor, o senhor não pode entrar aqui, a enfermeira mais velha disse quando me viu na porta. Ela tá bem? Minha voz saiu rouca. Ah, o bebê tá bem? O senhor é família? Eu hesitei. Eu sou amigo. Ela não tem ninguém. Eu sou tudo que ela tem. As duas enfermeiras trocaram um olhar. A mais nova, que não devia ter mais de 25 anos, teve pena de mim. Ela teve um sangramento durante a noite, ela explicou baixinho. Uma vizinha ouviu ela pedindo ajuda e chamou a ambulância. Ela perdeu muito sangue. O médico conseguiu estabilizar, mas
Ela olhou para Carolina. Ela está muito fraca. E o bebê está sob estresse. Se tiver outro sangramento, talvez seja necessário fazer o parto mesmo estando prematura. Senti minhas pernas bambearem. Segurei no batente da porta. Mas ela vai ficar bem? As duas vão ficar bem? Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ela precisa de repouso absoluto, precisa de acompanhamento constante e precisa de alguém com ela. A enfermeira mais velha me olhou com severidade. Ela ficou a noite toda sozinha antes de conseguir pedir ajuda. Se a vizinha não tivesse ouvido, ela não terminou, não precisava. Eu entendi. Eu posso ficar com ela? Perguntei. Por favor, eu preciso ficar. A enfermeira mais velha suspirou. Tecnicamente não, mas ela olhou para Carolina de novo. Ela ficou a noite toda chamando por alguém. Um nome, Rafael. O senhor é Rafael? Algo apertou tão forte no meu peito que eu mal consegui responder. Sou? Então pode ficar. Mas só um pouco. Ela precisa descansar. Entrei devagar na sala. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Cheguei perto da maca e olhei para ela. Tinha olheiras profundas, os lábios estavam rachados, a pele sem cor. Mas mesmo assim, mesmo daquele jeito, ela era bonita, era forte, era alguém que merecia ter tido uma vida melhor. Peguei a mão dela com cuidado. Estava fria, apertei de leve. Carolina, eu sussurrei. Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Os olhos dela se abriram devagar. Demoraram uns segundos para focar em mim. Quando focaram, encheram de lágrimas. Rafael, ela sussurrou, e a voz estava tão fraca que eu quase não ouvi. Você voltou. Claro que eu voltei. Eu prometi, não prometi? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu pensei que não ia dar tempo, que a Luísa ia... Shhh! Apertei a mão dela com mais força. Não fala assim, você tá bem. A Luísa tá bem. Vocês duas vão ficar bem. Eu vou cuidar de tudo agora. Mas eu não posso deixar você... A voz dela falhou. Eu não tenho dinheiro para o hospital, não tenho como pagar. Eles vão me mandar embora e... Não vão, não. Eu vou cuidar de tudo. Do hospital, dos remédios, de tudo que você precisar. Você não precisa se preocupar com nada. Só precisa descansar e deixar a Luísa crescer mais um pouquinho antes de vir para o mundo. Por quê? Ela me olhava com uma mistura de desespero e esperança. Por que você está fazendo isso? Eu não sou nada para você. Eu sou só... Você não é só nada. Minha voz saiu firme. Você é alguém que merece ser ajudada, alguém que merece ter alguém do lado. E eu vou ser esse alguém, Carolina. Se você deixar, se você confiar em mim. Ela fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Eu confio, ela sussurrou. Eu não sei porquê, mas eu confio em você. Fiquei ali, segurando a mão dela, até ela adormecer de novo. A respiração foi ficando mais calma, mais regular. O monitor apitava num ritmo constante. A enfermeira mais nova veio e me deu um tapinha no ombro. Ela vai dormir umas horas agora. O senhor pode ir resolver o que precisa. A gente cuida dela aqui. Acenei com a cabeça, mas não queria sair. Não queria deixar ela sozinha nem por 1 minuto. Mas eu tinha a entrega para fazer. Tinha o compromisso com o seu Arnaldo. E se eu não fizesse, não ia ter dinheiro para pagar o hospital, os remédios, tudo que a Carolina ia precisar. Eu volto logo, eu disse baixinho para ela, mesmo sabendo que ela não estava ouvindo. Eu prometo. Eu volto e não saio mais do seu lado. Saí do hospital com o coração pesado, subi no caminhão e liguei para o seu Arnaldo. Rafael, onde você tá? O cliente está me ligando desesperado. Eu tô em Guaraí. Tive uma emergência, mas eu vou para Palmas agora. Eu entrego no prazo. O que aconteceu? Depois eu explico. Só me dá mais umas horas. Desliguei e pisei fundo no acelerador.
A estrada se abriu à minha frente e eu dirigi como nunca tinha dirigido antes. Rápido, mas seguro. Focado. Com um único objetivo: terminar aquela entrega e voltar para Carolina. Cheguei em Palmas em tempo recorde. Entreguei o equipamento médico, assinei os papéis e nem parei para comer. Já ia voltar quando meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi com o coração disparado. Alô? Senhor Rafael? Era a voz da enfermeira mais nova do hospital. O senhor pode voltar? A Carolina está pedindo pelo senhor. Ela está muito agitada e... Eu já estou indo. Não deixa ela se preocupar. Fala que eu já estou indo. Voltei para Guaraí ainda mais rápido do que tinha ido. Eram quase 2 da tarde quando cheguei no hospital. Corri para o corredor, entrei na sala 3 e encontrei a Carolina acordada, sentada na maca, com os olhos vermelhos. Ei, eu disse, chegando perto. Eu estou aqui. O que foi? Eu pensei... Ela limpou as lágrimas com o punho. Eu pensei que você não ia voltar, que você tinha desistido, que tinha percebido que eu não valia a pena. Sentei na beirada da maca e segurei o rosto dela com as 2 mãos, fazendo ela me olhar nos olhos. Carolina, escuta o que eu vou te dizer agora, e escuta bem. Você vale a pena. Você e a Luísa. Vocês valem cada segundo, cada quilômetro, cada real que eu tiver que gastar, e eu não vou desistir de vocês. Nunca, entendeu? Ela assentiu, mas as lágrimas continuavam caindo. Eu tô com medo, Rafael. Tanto medo. Medo de perder a Luísa. Medo de morrer e deixar ela sozinha no mundo. Medo de... Não vai acontecer nada disso. Limpei as lágrimas dela com o polegar. Eu não vou deixar. Você vai ficar boa. A Luísa vai nascer no tempo certo. E eu vou estar aqui, do lado de vocês, em cada passo do caminho. Como você pode prometer isso? Você nem me conhece de verdade. Eu conheço o suficiente. E era verdade. De alguma forma estranha, inexplicável, eu sentia que conhecia ela. Conhecia a dor dela, a força dela, a solidão dela, porque eram iguais às minhas. E às vezes, a gente não precisa de anos para saber que alguém é importante. Às vezes, basta um segundo, um olhar, um encontro. Ela me olhou por um longo momento. Depois, devagar, encostou a testa na minha. Eu tô cansada de ficar forte sozinha. Ela sussurrou. Então não fica mais. Eu tô aqui agora. A gente vai ser forte juntos. Passei os 3 dias seguintes praticamente morando no hospital. Dormi na cadeira ao lado da maca da Carolina. Comi marmita fria de quem tinha. Conversei com médicos, assinei papéis, paguei contas e fiquei ali ao lado dela enquanto ela ia se recuperando devagar. A gente conversou muito nesses 3 dias. Ela me contou da infância difícil, da mãe que morreu cedo, do pai que nunca soube ser pai. Me contou do ex-marido covarde que fugiu quando descobriu que ia ser pai. Me contou dos sonhos que tinha de ter um pedacinho de terra, plantar um pomar, criar a filha com dignidade. E eu contei para ela da Marinalva. Contei de como a gente se conheceu, de como eu fui um marido ausente, de como a culpa me consumia desde que ela tinha morrido. Contei da solidão, da estrada, da sensação de estar só existindo em vez de vivendo. Você amava muito ela. Carolina disse numa noite, enquanto a gente olhava pela janela do hospital para a cidade dormindo lá fora. Amava. Ainda amo. Sempre vou amar. Olhei para ela. Mas eu aprendi que a gente pode amar alguém que se foi e ainda assim continuar vivendo. Ainda assim deixar outra pessoa entrar, não para substituir, mas para somar, para curar, para recomeçar. Carolina segurou minha mão. Você acha que a gente está recomeçando? Você e eu? Eu acho que a gente está se encontrando no momento certo, no momento que a gente mais precisava um do outro. Mas e depois? Ela olhou para a barriga. Quando a Luísa nascer, quando eu sair daqui, o que vai ser da gente? Era a pergunta que eu tinha evitado fazer para mim mesmo, porque a resposta me assustava.
Me assustava o quanto eu já me importava, o quanto eu já tinha me apegado, o quanto a ideia de ir embora e deixar ela para trás me doía. Eu tenho uma casa em Mineiros, eu disse devagar. É grande, tem 3 quartos, um quintal com árvores frutíferas. Minha mãe morava lá comigo antes de morrer, depois a Marinalva. Depois eu fiquei sozinho e a casa ficou vazia. Carolina me olhou com os olhos arregalados. Rafael, vem morar comigo, você e a Luísa. Não como... Eu procurei as palavras certas. Não como obrigação, não como dívida, mas como família, como alguém que eu escolho cuidar, alguém que eu quero por perto. Mas as pessoas vão falar, vão dizer que falem. Apertei a mão dela. Eu já aprendi que a opinião dos outros não vale nada quando a gente está fazendo o que é certo. E isso aqui, você, eu, a Luísa, isso é certo. Eu sinto que é. Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu podia ver a luta acontecendo dentro dela. O medo, a esperança, a dúvida, a vontade de acreditar. Tá bom, ela disse finalmente, e a voz era firme apesar das lágrimas. Eu vou. Eu e a Luísa. A gente vai com você. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em 3 anos, mesmo na cadeira desconfortável, mesmo com o barulho do hospital, mesmo com a incerteza do futuro. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. E nem ela estava. No 4º dia no hospital, eu tinha acabado de voltar da lanchonete com um suco de laranja para Carolina quando vi um homem parado na porta da sala. Ele era alto, magro, com cabelo preto e uma barba mal feita. Usava uma camisa social amarrotada e calça jeans. E olhava para dentro da sala com uma expressão que eu não consegui decifrar. Posso ajudar? Perguntei, colocando a mão no ombro dele. O homem se virou. Os olhos eram escuros, fundos, com olheiras profundas. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Quem é você? Eu sou amigo da Carolina. E você? Ele hesitou. Depois olhou de novo para dentro da sala, onde Carolina dormia tranquila. Eu sou... Ele passou a mão no cabelo. Eu sou o Marcos, o ex-marido dela. Tudo dentro de mim congelou. Depois esquentou. A raiva veio rápida, quente, perigosa. Você, eu disse, e a voz saiu baixa, controlada, mas carregada de ódio. Você é o covarde que deixou ela sozinha, que fugiu com o dinheiro dela, que abandonou a própria filha. Marcos deu um passo para trás. Eu sei que eu errei, mas eu voltei. Eu quero consertar as coisas. Consertar? Dei um passo à frente e ele deu outro para trás. Você acha que dá para consertar o que você fez? Você acha que dá para voltar agora e fingir que nada aconteceu? Eu sei que não vai ser fácil, mas ela é minha mulher e aquela é minha filha. Ela não é sua mulher, não depois do que você fez. E você não tem direito nenhum de aparecer agora e... Rafael! A voz da Carolina veio de dentro da sala, fraca, mas alerta. O que está acontecendo? Marcos tentou entrar, mas eu bloqueei a passagem. Carolina! Ele chamou. Sou eu! Eu voltei. Eu... Entrei na sala e fechei a porta na cara dele. Carolina estava sentada na maca, pálida, com os olhos arregalados de choque e medo. É ele? Perguntei. É o Marcos? Ela assentiu, tremendo. O que ele está fazendo aqui? Como ele soube? Cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Mas sentei na beirada da maca. Você quer falar com ele? Carolina olhou para a porta, depois para mim, depois para as próprias mãos. Eu não sei. Eu não sei. Então não fala, eu mando ele embora. Mas e se ele tiver mudado? E se ele realmente quiser consertar? Ela olhou para a barriga. E se a Luísa precisar do pai? Segurei a mão dela. A Luísa precisa de alguém que esteja presente. Alguém que não vá sumir na primeira dificuldade. E esse alguém não é ele. Mas você não conhece ele. Talvez... Eu conheço o suficiente. Um homem que abandona a mulher grávida não merece segunda chance.
E se eu quiser dar essa chance? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Porque no fundo eu sabia que não tinha direito de decidir por ela. Não tinha direito de afastar o pai da criança, por pior que ele fosse. Não tinha direito de impor minha vontade. Se você quiser dar, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, eu vou respeitar, mas eu vou estar aqui. Vou estar do lado de fora dessa porta. E se ele fizer ou disser qualquer coisa que te machuque, eu entro e tiro ele daqui. Carolina respirou fundo. Tá bom, deixa ele entrar. Mas fica perto, por favor. Acenei e fui até a porta. Abri e encontrei Marcos do outro lado, nervoso, passando a mão no cabelo sem parar. Ela quer falar com você, eu disse. Mas eu vou estar aqui fora. E se você a magoar de qualquer jeito, eu juro que você vai se arrepender. Marcos engoliu seco e entrou. Fechei a porta, mas fiquei ali encostado na parede ao lado, ouvindo. Carolina. A voz dele era baixa, cheia de algo que parecia arrependimento. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui um covarde. Por que você voltou, Marcos? A voz dela estava firme, mais firme do que eu esperava. Porque eu não consegui ficar longe. Porque eu percebi o erro que eu cometi. Eu peguei aquele dinheiro e fui para Goiânia, achando que ia começar uma vida nova. Mas não deu certo. Nada deu certo. E eu ficava pensando em você, na nossa filha, no que eu tinha feito. Você ficou pensando, Carolina repetiu, e havia amargura na voz. Você ficou pensando enquanto eu passava fome, enquanto eu capinava quintal grávida, enquanto eu quase morri sozinha nesse hospital. Você ficou pensando. Eu sei que eu não tenho desculpa, mas eu quero compensar, quero cuidar de você, quero conhecer minha filha, quero ser um pai de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu apertei os punhos, esperando a resposta dela, sentindo meu coração bater acelerado. Já é tarde demais, Marcos, Carolina disse finalmente, e a voz estava embargada, mas determinada. Você teve a chance de ser pai, teve a chance de ficar do meu lado, e você escolheu ir embora, escolheu me deixar sozinha. Mas eu voltei, tô aqui agora. Você voltou porque não deu certo para você. Não porque se importava comigo. Se você realmente se importasse, nunca teria ido embora. Carol, por favor, não me chama assim. A voz dela ficou mais dura. Você perdeu o direito de me chamar assim. Você perdeu o direito de tudo. Mas a menina é minha filha. A Luísa, Carolina disse, e eu podia ouvir as lágrimas na voz dela agora. É minha filha, minha. Eu carreguei ela sozinha. Eu cuidei dela sozinha. Eu quase morri sozinha por causa dela. E eu vou criar ela sozinha se for preciso. Mas você não vai fazer parte disso. Você não pode me impedir de ver minha filha. Eu tenho direitos. Direitos. A voz dela subiu. Que direitos? Você abandonou ela antes mesmo dela nascer. Você não tem direito nenhum. Ouvi um movimento brusco. Abri a porta e entrei. Marcos estava perto demais da maca, inclinado sobre a Carolina, que estava recuada, assustada. Sai, eu disse, colocando a mão no peito dele e empurrando. Agora. Isso não é da sua conta. Ela é minha mulher. Não é não. E mesmo se fosse, você perdeu qualquer direito quando fugiu. Agora sai antes que eu te jogue para fora. Marcos me olhou com ódio, mas viu alguma coisa no meu rosto. Talvez a determinação, talvez a raiva contida, que o fez recuar. Isso não acabou, ele disse apontando para Carolina. Eu vou brigar pelos meus direitos. Você não vai fazer nada, eu cortei. Porque se você chegar perto dela de novo, se você tentar qualquer coisa, eu garanto que você vai se arrepender. Agora some da minha frente. Marcos olhou para Carolina mais uma vez, procurando algum sinal de hesitação, alguma brecha, mas ela virou o rosto e ele percebeu que tinha perdido. Saiu da sala pisando duro. Eu esperei ele sumir no corredor antes de me virar para Carolina. Ela estava chorando, soluços silenciosos que sacudiam os ombros.
Fui até ela e a puxei para um abraço. Ela se agarrou em mim como se estivesse se afogando e eu fosse a única coisa sólida no mundo. Eu sinto muito, ela soluçava. Sinto muito que você teve que ver isso. Sinto muito por ele ter aparecido e... Shhh, não precisa se desculpar. Você não fez nada de errado. Mas por um momento eu quase acreditei que ele tinha mudado. Eu sou tão idiota. Você não é idiota. Você só tem um coração bom, um coração que quer acreditar nas pessoas. E não há nada de errado nisso. Ela se afastou um pouco e me olhou nos olhos. E se ele voltar? E se ele realmente brigar na justiça? Então a gente vai lutar, juntos. E a gente vai vencer. Porque você tem provas do abandono. Você tem testemunhas. E você tem eu. Por que você está fazendo isso, Rafael? Ela me olhava com uma intensidade que me desarmava. Por que você se importa tanto? Toquei o rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar. Porque quando eu olho para você, eu vejo tudo que eu não pude ser para Marinalva. Eu vejo a chance de fazer as coisas certas, de estar presente, de não deixar que alguém passe por tudo sozinha. Fiz uma pausa. E por quê? Porque eu me importo com você, de verdade, mais do que eu achei que conseguiria me importar com alguém de novo. Os olhos dela se arregalaram. Rafael, eu sei que é cedo demais. Eu sei que a gente mal se conhece. Mas eu não consigo negar o que eu sinto. Eu não consigo fingir que você é só alguém que eu estou ajudando. Você é mais do que isso. Muito mais. Eu também sinto. Ela sussurrou. Eu tentei não sentir. Tentei me convencer de que você era só um homem bom fazendo um favor. Mas não é só isso. Você me faz querer acreditar de novo. Acreditar em bondade, em amor, em recomeço. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Então acredita. Acredita em mim. Acredita em nós. Acredita que a gente pode construir alguma coisa bonita em cima de toda essa dor. Eu quero acreditar. Eu quero tanto. Então acredita. E deixa eu cuidar de você. Deixa eu estar aqui. Deixa eu ser o que ele nunca foi. Ela fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não eram de dor, eram de alívio, de esperança, de libertação. Tá bom, ela disse. Eu acredito em você, em nós. E ali, naquela sala de hospital, com o monitor apitando baixinho ao fundo, com o cheiro de desinfetante no ar, com todo o peso do mundo nas nossas costas, eu soube que tinha encontrado o que estava procurando por 3 anos. Não era esquecer a Marinalva. Não era substituir o amor que eu tinha tido. Era encontrar um novo amor. Um amor diferente, mas igualmente verdadeiro. Um amor construído sobre dor compartilhada, sobre solidão curada, sobre 2 pessoas que se encontraram no momento certo, quando mais precisavam uma da outra. Naquela noite, depois que Carolina adormeceu, saí do hospital para tomar um ar. Estava na porta fumando um cigarro. Vício que eu tinha largado, mas que voltava nos momentos de tensão. Quando vi uma figura conhecida atravessando o estacionamento. Era Marcos. E ele não estava sozinho. Havia um homem com ele. Mais velho, de terno, com uma pasta na mão. Advogado. Eu pensei imediatamente. Ele tinha arrumado um advogado. Eles me viram e pararam. Marcos disse alguma coisa para o homem, que assentiu e ficou para trás. Marcos veio até mim. Eu não vou desistir, ele disse, parando a uns 3 metros de distância. Aquela é minha filha e eu tenho direitos. Você abriu mão desses direitos quando fugiu. A justiça vai decidir isso, não você. Joguei o cigarro no chão e pisei em cima. Você não se importa com a Luísa. Você só não aguenta a ideia de ter perdido o controle. De ela ter conseguido sobreviver sem você. De outro homem ter feito o que você não foi capaz de fazer. Ele deu um passo à frente, os punhos fechados. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Eu sei que você é um covarde, um homem fraco que corre das próprias responsabilidades. E você? Ele riu, mas era uma risada amarga.
Você acha que é o herói, o salvador? Você mal conhece ela. Você não sabe nada sobre a vida dela, sobre o passado dela. Algo na forma como ele disse aquilo me fez pausar. O que você quer dizer com isso? Marcos sorriu. Um sorriso cruel, calculado. Pergunta para ela. Pergunta sobre o primeiro amor dela. Pergunta sobre o Rafael de 10 anos atrás. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O quê? Você ouviu direito. Ele deu de ombros. Ela nunca te contou, né? Que teve outro Rafael na vida dela. O primeiro Rafael. O que prometeu o mundo e sumiu. O que ela nunca esqueceu. Ele se virou e foi embora, deixando as palavras envenenadas no ar entre nós. Fiquei ali parado, sentindo o mundo girar. Outro Rafael. Um primeiro amor. Um passado que ela não tinha contado. E, de repente, todas as certezas que eu tinha construído nos últimos dias começaram a rachar. Voltei para o hospital com as palavras do Marcos martelando na minha cabeça. Outro Rafael. Um primeiro amor. Promessas não cumpridas. Entrei na sala devagar. Carolina estava acordada, olhando pela janela. A luz da lua entrava fraca, pintando o rosto dela de prata. Quando ela me ouviu, virou e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Pensei que você não ia voltar hoje, ela disse. Sentei na cadeira ao lado da maca, sentindo o peso das perguntas não feitas entre nós. Carolina, comecei, e a voz saiu mais hesitante do que eu queria. O Marcos disse uma coisa lá fora, e eu preciso saber se é verdade. O sorriso dela desapareceu. Ela se enrijeceu. O que ele disse? Ele disse que teve outro homem na sua vida, outro Rafael, um primeiro amor. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Carolina desviou o olhar, as mãos apertando o lençol do hospital. Ele não tinha o direito de contar isso, ela sussurrou. Então é verdade. Ela fechou os olhos e quando abriu de novo, estavam cheios de lágrimas. É verdade, mas não é o que você está pensando. Então me explica, me faz entender. Carolina respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Eu tinha 15 anos. Ela começou, a voz baixa. Eu morava num sítio pequeno perto de Porangatu com minha mãe. A gente era pobre, muito pobre. Minha mãe trabalhava na roça dos outros para conseguir comida na mesa. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. Um dia apareceu um rapaz no sítio vizinho. Ele tinha vindo para ajudar o avô dele com a colheita. Era bonito, forte, trabalhador e tinha o mesmo nome que você, Rafael. Senti algo apertar no peito. Continuei em silêncio, deixando ela falar. A gente se conheceu no rio. Eu estava lavando roupa e ele apareceu para dar água para os cavalos. A gente conversou. Ele era diferente. Não me olhava como os outros rapazes olhavam. Não me via só como a menina pobre do sítio ao lado. Ele me via de verdade. A voz dela embargou. Esperei. A gente começou a se encontrar escondido. Todo dia, no fim da tarde, no rio. A gente conversava por horas. Ele me contava dos sonhos dele. Queria ter uma fazenda própria um dia. Queria criar gado, plantar, construir uma vida. E ele dizia... Ela parou, soluçando. Ele dizia que eu fazia parte desses sonhos. Que quando ele conseguisse juntar dinheiro suficiente, ia voltar e me buscar. Ia me tirar daquela pobreza, ia casar comigo e a gente ia construir tudo junto. E o que aconteceu? Ele ficou 3 meses. 3 meses de promessas, de planos, de sonhos. Minha mãe tinha descoberto e não aprovava. Dizia que ele era velho demais para mim, que era sonhador demais, que ia me decepcionar. Mas eu não escutava. Eu tinha certeza que era amor de verdade. Carolina limpou o rosto com o lençol. No último dia, antes dele ir embora, ele me deu um presente. Um recibo, a venda de um terreno que ele tinha herdado do avô. Ele tinha vendido tudo que ele tinha para juntar dinheiro para voltar por mim. Ele disse que em 1 ano estaria de volta. Com dinheiro, com planos, pronto para me buscar. Mas ele não voltou, eu disse.
sentindo a dor dela como se fosse minha. Não, ele não voltou. Ela soluçou mais forte agora. Eu esperei um ano inteiro. Todo dia eu ia até a estrada, esperando ver o caminhão dele aparecer, mas nunca apareceu. Minha mãe ficou doente nesse meio tempo. Câncer, igual a sua esposa. Eu cuidei dela sozinha por 6 meses até ela morrer. Eu tinha 16 anos. Carolina, depois que ela morreu, eu fui morar com uma tia em Guaraí. Foi lá que eu conheci o Marcos. Anos depois. Eu tinha 20 anos. Ele era gentil, atencioso. Não era o Rafael, nunca foi. Mas eu estava cansada de esperar por um fantasma. Casei com ele achando que podia aprender a amar. Mas eu nunca consegui esquecer, nunca consegui perdoar o primeiro Rafael por ter sumido, por ter me deixado sozinha quando minha mãe morreu, por ter quebrado todas as promessas. Ela me olhou com os olhos vermelhos, inchados. E aí você apareceu, com o mesmo nome, com o mesmo jeito de olhar, com as mesmas promessas de cuidar de mim. E eu fiquei com medo. Tanto medo de que fosse tudo de novo, de que você também fosse sumir, de que eu fosse acreditar e ser abandonada de novo. Levantei e sentei na beirada da maca, segurando as mãos dela. Olha para mim, eu disse. Ela levantou os olhos, chorando. Eu não sou ele. Eu não sei o que aconteceu com aquele rapaz, porque ele não voltou. Mas eu não sou ele, e eu não vou sumir. Como você pode ter certeza? Porque eu já vivi o suficiente para saber o que importa. Porque eu já perdi quem eu amava e sei o peso que isso tem. Porque eu não faço promessa que não posso cumprir. Apertei as mãos dela. E porque o que eu sinto por você é real. Não é fantasia, não é sonho de menino. É o sentimento de um homem que sabe exatamente o que está fazendo. Mas e se não tem e se? Limpei as lágrimas dela. Tem só a gente. Aqui. Agora. E o futuro que a gente vai construir juntos. Carolina me abraçou. Apertado. Desesperado. Como se tivesse medo que eu desaparecesse se ela soltasse. Eu tô com tanto medo de acreditar. Ela sussurrou no meu ouvido. Então deixa eu acreditar por nós dois. Até você conseguir acreditar sozinha. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados em silêncio, deixando as palavras e as lágrimas curarem as feridas antigas. Quando finalmente nos separamos, Carolina tinha um olhar diferente, menos assustado, menos quebrado. Tem uma coisa, ela disse devagar, uma coisa que eu guardei todos esses anos. Eu nunca mostrei para ninguém, nem para o Marcos. O quê? Ela apontou para a bolsa dela, jogada na cadeira do canto. Traz aqui. Peguei a bolsa e entreguei. Ela abriu e procurou no fundo, por trás da carteira, dos documentos. Tirou um envelope amarelado, velho, amassado pelo tempo. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e tirou um papel. Era um recibo. Venda de terreno rural. E o nome no recibo me fez o sangue gelar. Rafael Cordeiro. Meu Deus! Eu sussurrei, pegando o papel com mãos trêmulas. Esse é meu nome completo. Eu sei, Carolina disse olhando para mim com uma expressão que misturava choque e algo mais, algo como reconhecimento, como destino. Olhei a data, 15 anos atrás. A assinatura era diferente da minha, mais tremida, mais jovem, mas o nome era idêntico. Porangatu, eu li. Sítio São José. E então a memória me atingiu como um raio. 15 anos atrás. Eu tinha 27 anos. Ainda era peão de fazenda. Tinha ido passar 3 meses ajudando um primo distante do meu avô em Porangatu. Tinha conhecido. Meu Deus, repeti olhando para ela com olhos arregalados. Não é possível. Carol, ela sussurrou. Naquela época todo mundo me chamava de Carol, não Carolina. As memórias voltaram em cascata. A menina do sítio vizinho, magrinha, com cabelo comprido, olhos enormes, lavando roupa no rio, sorrindo tímida quando eu ofereci ajuda. As conversas no fim da tarde,
os sonhos compartilhados, a promessa de voltar. Você, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Você era aquela menina, a Carol do Rio. Ela assentiu, chorando. Eu reconheci você no primeiro dia, quando você parou o caminhão na frente do quintal. Eu olhei e era você. Mais velho, diferente, mas era você. Os mesmos olhos, a mesma voz, o mesmo jeito de olhar. Por que você não disse nada? Porque eu estava com raiva. A voz dela saiu mais alta. Porque você me deixou esperando por um ano inteiro. Porque você não voltou quando prometeu. Porque minha mãe morreu e você não estava lá. Eu te odiei por tanto tempo, Rafael. Tanto tempo. Carol, Carolina, As palavras não vinham. Como explicar? Como fazer ela entender? Eu voltei, eu disse finalmente, e a voz estava rouca de emoção. Eu juntei o dinheiro. Vendi o terreno do meu avô, igual eu prometi. Trabalhei feito condenado por um ano inteiro. E quando eu finalmente consegui comprar meu primeiro caminhão, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para Porangatu. Carolina me olhava com os olhos arregalados. Mas eu cheguei e o sítio estava vazio, abandonado. Perguntei para os vizinhos e me disseram que a dona tinha morrido, que a filha tinha ido embora, que ninguém sabia para onde. Eu procurei, Carolina. Eu procurei em Porangatu inteira. Fui em igrejas, mercados, perguntar para todo mundo, mas ninguém sabia onde você estava. Eu tinha mudado para Guaraí, ela sussurrou, com minha tia. Eu não sabia o sobrenome da sua mãe, não sabia o nome da sua tia, não tinha como te encontrar. Segurei o rosto dela. Eu tentei, Carolina, eu juro por tudo que eu tentei. Mas você tinha sumido, e eu achei que você tinha seguido em frente, que tinha me esquecido, que eu era só um sonho de menina que você tinha deixado para trás. Eu nunca esqueci, ela soluçou, nem por um dia. Eu guardei esse recibo por 15 anos, como prova de que alguém um dia tinha se importado comigo, de que alguém um dia tinha sido capaz de sacrificar tudo por mim, mesmo que não tivesse voltado. Mas eu voltei, só que tarde demais. Nos olhamos por um longo momento. 15 anos. 15 anos de vidas separadas, de dores separadas, de amores perdidos e encontrados. E agora, por algum milagre, por alguma força maior, a estrada tinha nos trazido de volta um para o outro. Você acha? Carolina disse devagar, segurando o recibo velho entre nós. Você acha que o destino existe? Olhei para ela, para aquela menina que eu tinha amado quando ela era jovem demais. Para aquela mulher que eu estava aprendendo a amar de novo, de um jeito completamente diferente. Para a mãe da criança que ainda nem tinha nascido, mas que já fazia parte da minha vida. Eu não sei se existe destino, eu disse, mas eu sei que a gente se encontrou 2 vezes. Uma quando a gente era jovem e cheio de sonhos impossíveis, e outra quando a gente estava quebrado, sozinho, precisando um do outro. E se isso não é destino, então eu não sei o que é. Carolina colocou o recibo na minha mão. Guarda ele, ela disse. Guarda pra gente lembrar de onde a gente veio, do que a gente passou e do milagre que foi a gente se encontrar de novo. Guardei o recibo no bolso, ao lado do coração. E naquele momento, senti que todas as peças da minha vida finalmente se encaixavam. A dor de ter perdido a Marinalva, a culpa de não ter sido presente, a solidão de 3 anos rodando estradas sem propósito. Tudo tinha sido necessário para me trazer até aquele momento. Até aquela sala de hospital. Até aquela mulher que eu tinha amado 15 anos atrás e que agora amava de novo, de um jeito mais profundo, mais verdadeiro. Eu não vou deixar você de novo, eu prometi. Nunca mais. Não importa o que aconteça. Eu sei, ela disse, sorrindo por entre as lágrimas. Dessa vez, eu sei. E pela primeira vez em 15 anos, ambos acreditamos nas promessas que fizemos.
Os 2 dias seguintes foram os mais tranquilos desde que tudo tinha começado. Carolina estava se recuperando bem, os médicos diziam que a Luísa estava forte e nós dois estávamos redescobrindo um ao outro. Conversamos sobre os 15 anos que tinham passado. Eu contei do meu casamento com a Marinalva, de como tinha sido bom, apesar da minha ausência, de como ela tinha sido paciente, compreensiva até o fim. Carolina não sentiu ciúmes. Ela entendia, porque ela também tinha tentado construir uma vida com o Marcos, mesmo sem amor verdadeiro. A gente fez o que podia com o que tinha, ela disse numa tarde, enquanto eu descascava uma laranja para ela. A gente tentou seguir em frente. Não tem nada de errado nisso. Mas agora a gente tem uma segunda chance, eu disse, oferecendo um gomo. E dessa vez a gente não vai desperdiçar. Ela sorriu e aceitou a fruta. O sorriso dela tinha mudado. Não era mais só cansaço e dor. Tinha esperança ali. Tinha futuro. Foi na noite do 6º dia que tudo desmoronou. Eu tinha saído para buscar jantar na lanchonete da esquina. Carolina queria comer um sanduíche de frango que ela tinha visto outro paciente comendo. Fui rápido, 15 minutos no máximo. Mas quando voltei para o hospital, havia uma movimentação estranha no corredor. Enfermeiras correndo, um médico gritando ordens e o alarme de uma das salas tocando alto, urgente. Era a sala 3, a sala da Carolina. Larguei a sacola no chão e corri. Tentei entrar, mas uma enfermeira me bloqueou. Senhor, o senhor não pode entrar agora. O que está acontecendo? O que houve com ela? Ela teve outro sangramento, pior que o primeiro. O médico está lá dentro, mas... Mas o quê? A enfermeira me olhou com uma expressão que misturava pena e medo. O bebê está em sofrimento. Eles vão ter que fazer uma cesárea de emergência. Mas é muito cedo. A menina tem só 7 meses. As chances... Ela não terminou. Não precisava. Eu entendi. 7 meses. Prematura. As chances de sobrevivência não eram boas. E se havia complicações, se a Luísa nascesse com problemas... E a Carolina? Minha voz saiu estrangulada. Ela vai ficar bem? Ela perdeu muito sangue. Estamos fazendo tudo o que podemos. As pernas fraquejaram. Me apoiei na parede, sentindo o mundo girar. Eu preciso entrar. Preciso ficar com ela. Senhor, agora não. Por favor. Minha voz ecoou no corredor. Ela não pode ficar sozinha. Não de novo. Eu prometi que ia estar com ela. Eu prometi. A enfermeira olhou para dentro da sala, depois para mim. Algo no meu desespero a convenceu. Vem, mas fica quieto e não atrapalha. Entrei na sala e o que vi me partiu. Carolina estava pálida demais, quase transparente. Havia sangue, muito sangue. Os médicos trabalhavam rápido, preparando ela para a cirurgia ali mesmo. Não tinha tempo de levá-la para o centro cirúrgico. Fui até a cabeceira. Os olhos dela estavam fechados, mas quando segurei a mão, eles se abriram devagar. Rafael, ela sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi. Eu tô aqui, não vou sair. A Luísa, ela vai ficar bem. Vocês duas vão ficar bem. Mas mesmo enquanto eu dizia aquilo, via o medo nos olhos dos médicos, via a urgência, o desespero contido. Senhor Cordeiro, o médico disse sem parar de trabalhar, vamos fazer a cesárea agora, mas o senhor precisa saber que há riscos, grandes riscos. O bebê é prematuro e com o sangramento da mãe, salva elas, eu disse, e a voz saiu firme apesar das lágrimas. Faz o que for preciso, mas salva as duas. O médico assentiu e continuou trabalhando. Rafael, Carolina chamou de novo, apertando minha mão com uma força surpreendente. Se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, os olhos dela encheram de lágrimas. Cuida da Luísa, promete que cuida dela, que conta para ela sobre mim, que não deixa ela se sentir sozinha como eu me senti. Carolina, não fala assim. Promete!
Ela quase gritou, usando o último fio de força que tinha. Eu prometo, eu disse, chorando abertamente agora. Mas você vai cuidar dela comigo. Você vai estar lá, você vai ver ela crescer, ir para a escola, casar. Você vai estar lá para tudo. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. Eu te amo, ela sussurrou. Eu sempre amei. Desde aqueles dias no Rio, nunca parei. Eu também te amo, eu disse beijando a testa dela. Sempre amei e sempre vou amar. Senhor, preciso que o senhor saia agora, o médico disse. Vamos começar. Não, eu fico. Senhor, eu fico. Olhei para ele com uma determinação que não admitia discussão. Eu prometi que não ia deixar ela sozinha, e eu não vou quebrar essa promessa. O médico hesitou, mas algo no meu olhar o fez concordar. Então fica atrás da cortina. Não olha para o procedimento. E não desmaia. Eu não tenho equipe para cuidar de você também. Acenei e fiquei ali, segurando a mão da Carolina, enquanto eles levantavam uma cortina azul na altura do peito dela. Eu não podia ver o que estavam fazendo, mas podia ouvir. Os comandos do médico, o barulho dos instrumentos, o apito do monitor. Carolina apertava minha mão, às vezes forte, às vezes fraco. Os olhos iam fechando, abrindo, fechando de novo. Fica comigo, eu sussurrava. Não vai embora, não me deixa de novo. E então, depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, ouvi. Um choro, fraco, mas presente. Um choro de bebê. É uma menina, o médico anunciou. Pequena, mas viva, respirando sozinha. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Luísa. A Luísa tinha nascido, estava viva. Carol, eu disse, olhando para ela. Você ouviu? A Luísa nasceu, ela está bem. Mas Carolina não respondeu. Os olhos estavam fechados. A mão na minha, frouxa. Carol. Sacudi ela de leve. Carolina. O monitor começou a apitar mais rápido, depois mais alto, depois num som contínuo, agudo, desesperador. Ela está tendo uma hemorragia, o médico gritou. Prepara mais sangue. Agora. O mundo desabou. Empurraram ela de volta para a maca, trabalharam freneticamente. Eu estava ali, mas não podia fazer nada, nada além de assistir a mulher que eu amava morrer na minha frente. Igual a Marinalva, igual 15 anos atrás, quando ela tinha sumido da minha vida sem aviso. Não! Gritei. Não! Você não pode fazer isso! Você prometeu! Uma enfermeira tentou me tirar da sala, mas eu me debati. Carolina! Volta! Por favor, volta! O tempo parou, ou acelerou. Não sei, só sei que de repente o médico parou, olhou para o monitor, olhou para Carolina e respirou fundo. Estabilizou, ele disse incrédulo. Ela estabilizou. O apito contínuo voltou a ser um bip regular, lento, mas constante. Ela vai ficar bem? Perguntei, a voz quebrada. Ela perdeu muito sangue. Vai precisar de transfusão, de cuidados intensivos. Mas, sim, ela vai ficar bem. Desabei na cadeira. Todas as forças me abandonaram de uma vez. Cobri o rosto com as mãos e chorei. Chorei pela dor, pelo medo, pelo alívio. Chorei pelos 15 anos perdidos. Chorei pela Marinalva que eu não pude salvar. Chorei pela Carolina que quase perdi de novo. E chorei de gratidão, porque dessa vez, diferente de todas as outras vezes, eu tinha conseguido. Tinha ficado, tinha estado presente e ela tinha sobrevivido. 3 horas depois, eu estava sentado numa cadeira desconfortável da UTI neonatal, olhando através do vidro para uma incubadora. Dentro dela, minúscula, frágil, cheia de tubos e fios, estava a Luísa. Ela era pequenininha, cabia na palma de uma mão. A pele era fina, quase translúcida, mas ela estava ali, viva, lutando. Senhor Cordeiro? Uma enfermeira tocou meu ombro. A Carolina acordou. Ela está pedindo por você. Levantei num pulo e segui ela até a sala de recuperação. Carolina estava numa cama, pálida ainda, mas consciente. Quando me viu, tentou sorrir.
Você ficou, ela disse, a voz fraca. Eu disse que ia ficar. Respondi sentando na beirada da cama e segurando a mão dela. Sempre vou ficar. A Luísa tá na UTI neonatal. Pequena, mas forte. Os médicos dizem que as chances são boas. Ela só precisa ganhar peso, fortalecer os pulmões, mas ela vai conseguir. Ela é filha da mãe, lutadora. Carolina chorou. Lágrimas silenciosas de alívio e exaustão. Eu quase morri, ela sussurrou. Mas não morreu. Você lutou. Vocês duas lutaram. Por você, ela disse, olhando nos meus olhos. Eu lutei porque você estava ali. Porque eu não podia te deixar sozinho de novo. Não depois de ter te reencontrado. Beijei a testa dela devagar, com todo o amor que eu sentia. A gente passou pela tempestade. Eu disse, agora só falta o amanhecer. E pela janela do hospital, o primeiro raio de sol começava a surgir no horizonte. Fraco ainda, mas crescendo. Prometendo um novo dia, um novo começo. Um recomeço para nós três. 3 semanas. Foi quanto tempo a Luísa precisou ficar na UTI neonatal antes dos médicos liberarem ela para ir para casa. 3 semanas de crescimento, de fortalecimento, de luta diária. E cada dia, eu e Carolina estávamos lá, lado a lado, olhando através do vidro, torcendo, rezando, acreditando. Carolina se recuperou mais rápido do que os médicos esperavam. Ela tinha uma força interior que desafiava a lógica. No 5º dia já estava andando pelo corredor. No 10º já tinha alta, mas se recusou a sair do hospital, enquanto a Luísa não pudesse ir junto. Eu não vou deixar minha filha sozinha aqui, ela disse, com uma determinação que não admitia discussão. Então, eu aluguei um quartinho simples perto do hospital. Passávamos os dias com a Luísa, as noites naquele quarto apertado, planejando o futuro. Foi num desses dias que o passado bateu à porta pela última vez. Eu estava voltando do hospital com Carolina quando vimos o Marcos parado na frente do quartinho. Ele tinha o advogado do lado e uma expressão de derrota no rosto. "O que você quer?" perguntei, colocando Carolina atrás de mim instintivamente. Marcos olhou para ela, ignorando minha presença. "Eu vim me despedir", ele disse, e a voz estava cansada, "e pedir desculpas." Carolina deu um passo à frente, segurando meu braço. "Desculpas?" "É." Ele passou a mão no cabelo. "Eu conversei com o advogado. Ele me explicou que eu não tenho caso nenhum. Abandono de lar, abandono de incapaz. Se eu tentar brigar pela guarda, eu só vou perder tempo e dinheiro. E..." Ele hesitou. "E não é justo. Não é justo com a menina." O advogado ao lado dele assentiu, confirmando. "Então você vai desistir?" Carolina perguntou desconfiada. "Eu vou assinar a renúncia da paternidade. Você pode registrar a menina com o nome que quiser. Pode fazer o que for melhor para ela." Ele olhou para mim. "E eu vi vocês dois lá no hospital. A forma como você cuida dela, a forma como você olha para ela. Eu nunca olhei daquele jeito, nem quando a gente era casado. Então..." Ele engoliu seco. "Então eu acho que ela merece alguém que olhe assim. Alguém que fique. E esse alguém não sou eu." O silêncio que se seguiu era pesado, mas não hostil. Era o silêncio de um ciclo se fechando, de uma página virando. "Obrigada", Carolina disse finalmente, "por reconhecer isso. Por não transformar a vida da Luísa numa batalha judicial." Marcos acenou com a cabeça. Olhou para ela mais uma vez, como se quisesse dizer algo mais, mas desistiu. Virou e foi embora com o advogado. Carolina encostou em mim, tremendo. "Acabou", ela sussurrou. "Finalmente acabou." "Acabou", eu confirmei, beijando o topo da cabeça dela. "E agora a gente começa de verdade." 2 semanas depois, estávamos na porta do hospital com a Luísa nos braços. Ela estava pequena ainda, mas saudável. Os médicos tinham dado alta com recomendações de cuidado,
mas dizendo que ela era uma lutadora, que ia crescer forte. Eu tinha trazido a caminhonete que usava para viagens curtas. Não ia levar a Carolina e a Luísa no caminhão. Coloquei o bebê conforto no banco de trás, ajudei Carolina a entrar e respirei fundo. Pronta para ir para casa? Perguntei. Ela sorriu. O sorriso mais bonito que eu já tinha visto. Pronta. A viagem até Mineiros durou 4 horas. Eu dirigi devagar, com cuidado, parando a cada hora para Carolina amamentar a Luísa. Não tinha pressa. Pela primeira vez em anos eu não tinha pressa nenhuma. Chegamos em Mineiros no fim da tarde. O sol estava baixo, pintando o céu de laranja e rosa. As ruas da cidade eram familiares, cada esquina carregando memórias. Mas dessa vez eram memórias boas, memórias de recomeço. Parei a caminhonete na frente da minha casa. Era uma casa simples, mas espaçosa. 3 quartos, quintal grande com árvores frutíferas, varanda na frente. A casa onde eu tinha morado com minha mãe, depois com a Marinalva, depois sozinho. Mas não estava mais sozinho. Ajudei Carolina a descer com a Luísa nos braços. Ela olhou para casa, os olhos brilhando. É bonita, ela disse. É nossa, eu respondi. De nós 3. Abri a porta e deixei ela entrar primeiro. Tinha passado os últimos dias arrumando tudo. Limpei a casa inteira, pintei o quartinho que ia ser da Luísa de amarelo claro, montei o berço que tinha comprado, enchi a geladeira de comida. Carolina andou pela sala devagar, tocando os móveis, olhando as fotos na parede. Parou numa foto minha com a Marinalva. Ela era linda, Carolina disse. Era. Fiquei ao lado dela. E você não precisa se sentir desconfortável com as fotos. Ela faz parte da minha história. Mas você é meu presente e meu futuro. Carolina se virou e me abraçou. A Luísa entre nós 2. Obrigada, ela sussurrou, por ter parado naquele dia, por ter se importado, por ter ficado, por ter me dado uma família. Obrigada você, eu disse apertando ela com cuidado, por ter me dado uma razão para continuar vivendo. Uma razão para acreditar que ainda havia amor no mundo. Uma razão para acordar todo dia e querer ser melhor. Os primeiros meses foram um turbilhão. A Luísa acordava de 3 em 3 horas. Carolina estava exausta, mas radiante. Eu aprendi a trocar fraldas, a fazer mamadeira, a ninar no meio da madrugada. Aprendi que amor não era só os momentos bonitos, era também os momentos difíceis. Era acordar cansado e mesmo assim sorrir quando via aquele rostinho pequeno. Era ver Carolina exausta, mas ainda assim linda. Era saber que eu estava exatamente onde deveria estar. Registrei a Luísa com meu sobrenome. Carolina não objetou. Disse que era o certo, que eu era o pai que a Luísa merecia. E quando segurei a certidão de nascimento com o nome Luísa Cordeiro, algo dentro de mim se completou de uma forma que eu não sabia que estava incompleto. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Carolina e eu estávamos no quintal vendo a Luísa brincar no tapete de atividades. Ela já tinha engordado, estava rosada e saudável. Sorria sempre. Era a criança mais feliz do mundo. Rafael, Carolina disse, segurando minha mão, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Pode perguntar. Ela respirou fundo. Você acha que a gente deveria casar? Olhei para ela surpreso. Você está me pedindo em casamento? Ela riu, ficando vermelha. Não, quer dizer, eu só estava pensando que seria bom para Luísa, para a gente. Mas só se você quiser, não precisa ser agora, não precisa... Coloquei o dedo nos lábios dela, calando o nervosismo. Carolina Santos, eu disse descendo da cadeira e ajoelhando na grama do quintal. Você quer casar comigo? Ela arregalou os olhos, as lágrimas começando a cair. Rafael, eu não tenho anel agora. Não preparei um discurso bonito.
Mas eu sei que eu te amo. Eu sei que eu amei você quando você era uma menina de 15 anos no Rio. Eu amei você quando você era uma mulher grávida, sozinha, capinando no sol. E eu amo você agora, mãe da minha filha, dona da minha casa, dona do meu coração. Então casa comigo. Deixa eu fazer oficial o que a gente já é, uma família. Carolina caiu de joelhos na grama comigo, chorando, rindo, acenando. Sim, sim, eu caso, 1000 vezes sim. Beijei ela ali no quintal, com a Luísa balbuciando feliz ao nosso lado, com o sol se pondo atrás das árvores, com o cheiro de terra e flores no ar. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, eu senti que estava completo. O casamento foi simples, só nós dois, a Luísa, algumas testemunhas. Na igreja da cidade onde eu tinha sido batizado, o mesmo lugar onde eu tinha me casado com a Marinalva anos atrás. Mas não era triste, era certo. Era a vida seguindo em frente. Era a dor se transformando em amor. Era o luto se transformando em esperança. Carolina usou um vestido branco simples que compramos na loja da esquina. A Luísa usava um vestidinho amarelo. E eu usei o terno que tinha usado no meu primeiro casamento. Porque não era sobre esquecer. Era sobre honrar o passado e abraçar o futuro. Quando o padre perguntou se eu aceitava a Carolina como esposa, eu olhei para ela e vi tudo. Vi a menina do Rio, vi a mulher grávida sozinha, vi a mãe lutadora, vi a companheira, vi o amor da minha vida. Eu aceito, eu disse, e a voz saiu firme, clara, sem hesitação. E quando ela disse, eu aceito, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso enorme, eu soube que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a perda, toda a solidão. Porque tudo tinha me trazido até ali, até ela, até nós. 3 anos se passaram. A Luísa tinha 3 anos agora. Falante, curiosa, cheia de vida. Ela me chamava de pai. Nunca soube de outro. E eu era o pai mais orgulhoso do mundo. Carolina tinha aberto uma pequena horta no quintal. Vendia verduras na feira da cidade. Realizava os sonhos que tinha tido quando era menina. Terra própria, plantação, sustento honesto. Eu ainda rodava as estradas, mas menos. Só os fretes necessários. Porque agora eu tinha uma razão para voltar para casa todo dia. Tinha 2 razões, na verdade. E naquela tarde de sábado, eu estava no quintal com a Luísa nos ombros, Carolina ao meu lado, olhando o pomar que tínhamos plantado juntos crescer. Papai, a Luísa disse puxando meu cabelo, conta aquela história de novo. Qual história, filha? A história de como você encontrou a mamãe. Olhei para Carolina, que sorriu e acenou. Tá bom, eu disse, descendo a Luísa e sentando com ela no colo. Carolina sentou do meu lado. Tinha uma vez um caminhoneiro muito sozinho que rodava as estradas sem saber direito para onde ia. Até que um dia ele viu uma moça muito corajosa que precisava de ajuda. E enquanto eu contava a história, nossa história, para minha filha, com minha esposa ao meu lado, com o sol se pondo no horizonte e os pássaros cantando nas árvores, eu soube. Soube que tinha valido a pena cada quilômetro rodado, cada lágrima derramada, cada promessa quebrada do passado. Porque todas as estradas tinham me trazido até ali, até a minha casa, até a minha família, até o meu amor. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava só existindo, eu estava vivendo, de verdade. Epílogo 10 anos depois. O telefone tocou cedo naquela manhã de setembro. Atendi ainda meio sonolento. Rafael Cordeiro, uma voz feminina do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é da Prefeitura de Guaraí. Estamos organizando uma homenagem aos cidadãos que fizeram diferença na comunidade. E o seu nome foi indicado por várias pessoas da cidade, principalmente por uma ex-moradora, Carolina Cordeiro. Sorri, Carolina, minha Carolina. Homenagem? Eu não fiz nada de especial. O senhor não se lembra?
Há 10 anos o Senhor ajudou uma jovem grávida. A história correu à cidade. Muitas pessoas dizem que o Senhor mudou a forma como elas veem ajuda ao próximo, que o Senhor mostrou que solidariedade não é fraqueza, que cuidar não é se intrometer, que amar é uma escolha. Fechei os olhos lembrando daquele dia, o calor, a poeira, Carolina capinando sozinha, a decisão de parar. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, eu disse. E é por isso que o Senhor vai ser homenageado, porque o Senhor fez o que poucos teriam coragem de fazer. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Carolina estava no quintal com a Luísa, agora com 13 anos, ensinando ela a colher tomates. O sol batia nas duas, iluminando, aquecendo, e eu pensei na Marinalva, na primeira Carolina, em todas as estradas que tinha rodado, em todas as escolhas que tinha feito, e agradeci cada dor, cada perda, cada quilômetro solitário, porque tudo, absolutamente tudo, tinha me trazido até aquele momento, até aquela família, até aquele amor, até aquela paz. Saí de casa e fui até elas. Carolina me viu e sorriu. A Luísa correu e pulou nos meus braços. E ali, naquele abraço, com o cheiro de terra molhada e tomates maduros no ar, eu soube. Soube que tinha encontrado o que sempre procurei. Não na estrada, não no horizonte distante, não nos sonhos impossíveis, mas ali, em casa, nos braços de quem eu amava. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Precisa rodar quilômetros de solidão para entender o valor da companhia. Precisa perder quem ama para aprender a amar melhor na próxima vez. E às vezes, só às vezes, a estrada nos traz de volta exatamente onde deveríamos estar, onde sempre deveríamos ter estado. E quando isso acontece, a gente entende. Não era sobre o destino, era sobre a jornada e sobre ter coragem de parar quando encontramos o que realmente importa. Rafael Cordeiro, caminhoneiro, esposo, pai e homem que aprendeu que o maior frete que a gente carrega não é nas carretas, mas no coração.